Tudo bem, galera? Tranquilo? Hoje vamos corrigir mais uma semana do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, é o PET volume 1. Estamos na semana 3, que tem como eixo temático geometria e medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Então, o tema dessa semana, trigonometria no círculo e funções trigonométricas. Cara estudante, nessa semana você vai trabalhar com trigonometria, uma área da matemática que surgiu há milhares de anos, por motivos práticos e cuja teoria se desenvolveu a ponto de ser aplicada desde situações básicas até nas engenharias, na matemática avançada e mesmo na navegação de navios e aviões. Considerada como uma parte da geometria, ela é um grande facilitador, possibilitando expressões mais concisas e cálculos mais rápidos. Então, recapitulando, nós temos aqui o basicão de trigonometria, seno, cosseno e tangente, seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Aqui nós temos o ciclo trigonométrico, né? Lembrando que o eixo do x é o eixo do cosseno, o eixo do y é o eixo do seno, e a tangente é uma reta paralela ao eixo do seno, passando aqui pelo ângulo zero. Tá? E para determinar o seno ou o cosseno ou a tangente de um determinado ângulo, né? Por exemplo, eu quero aqui o seno desse cara aqui, né? Então, o seno dele é esse valor que está aqui, o cosseno é esse valor, e a tangente ela vai estar aqui em cima. Ó. A tangente seria esse valor aqui em cima. Não sei se vocês lembraram de como determinar seno e cosseno, então, de um ângulo no ciclo trigonométrico. Tá? Aí o legal é que o raio da circunferência sempre vai valer uma unidade. Então tá aqui, o raio sempre vai valer 1. Tá? Então esse raio aqui ele sempre vai valer 1. E se eu aplicar Pitágoras aqui, eu chego na relação fundamental, que é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, igual a 1. Aí nós temos as funções trigonométricas. Então, em azul, eu tenho o gráfico da função seno. Em vermelho, a gente tem o gráfico da função cosseno. E em verde, nós temos o gráfico da função tangente. Por fim, vamos recordar as três unidades comuns para medir os ângulos: grau, radiano e grau. Mas aqui repetiu, né? Graus, radianos e grados. A tabela abaixo mostra as equivalências. Para converter, basta realizar uma regra de 3 simples. Para aplicações sérias, como na matemática superior, nas engenharias, etc., a unidade padrão é o radiano, que não por acaso é a unidade de sistema internacional de unidades. Então, o radiano acaba sendo a unidade para medir ângulos. Então, nós começamos aqui com a atividade número 1. Por favor, faça a seguinte experiência. No papel, desenhe um círculo e marque seu centro. Pegue um pedaço de barbante e com ele ligue o centro a um ponto da periferia. Corte o barbante com a medida do raio do círculo. Coloque o barbante encurvado exatamente sobre um pedaço do círculo. Finalmente, desenhe o segmento que ligam cada extremidade do barbante ao centro. Então está aqui, marquei o centro, coloquei o barbante, depois cortei, coloquei ele em cima da circunferência e liguei o centro até as extremidades do barbante. Então, essa medida que aparece aqui é chamado um radiano. Por que um radiano? Porque o comprimento aqui do arco é exatamente uma vez o raio, né? Porque nós pegamos o raio, colocamos em cima da circunferência, então esse comprimento seria uma vez o raio. Então, o ângulo central ele vale 1 radiano. O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Qual é aproximadamente sua medida em graus? Bom, no slide anterior, nós vimos o seguinte, que 1 π radiano equivale a 180 graus. E nós queremos saber quanto vale 1 radiano. 1 radiano vale quantos graus? Então, o exercício deixou claro para a gente que, para resolver essa transformação, é só fazer uma regra de 3 e ela está pronta aqui. A única coisa que eu vou trocar é o valor do π. O π vale quanto? 3,14 aproximadamente. Beleza? Então, eu vou pegar aqui 1 vezes 3,14, vai ficar 3
3,14 radiano, que equivale a 180 graus, e 1 radiano equivale a x. E agora é só resolver. 1 vezes 180, 3,14 vezes x. Então, 3,14 vezes x, 3,14x é igual a 1 vezes 180, 180. Então, eu tenho x igual a 180 dividido por 3,14. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 3,14. Eu vou utilizar aqui a calculadora para poder facilitar. Então, 180 dividido por 3,14. Isso vai dar 57,3. Então, 57,3 graus. Então, eu fico aqui com a alternativa letra A. Beleza? Dando sequência na nossa correção. Questão número 2. Por favor, pegue uma calculadora normal ou de celular, configure-a para radianos. Isso é fundamental para que o restante funcione. Escolha um valor qualquer e calcule o seu cosseno. Depois, calcule o cosseno do resultado. Em seguida, calcule novamente o cosseno do resultado. Continue dessa maneira muitas vezes. Aos poucos, você verá que o visor vai se estabilizar em um determinado valor. Esse valor é chamado de atrator da função cosseno. Na figura a seguir, apresenta-se um trecho do gráfico da função cosseno, que é estritamente decrescente nesse trecho, que é o gráfico em vermelho. Você pode ver uma espiral retangular que vai se espremendo em torno de um ponto. Então, está aqui a nossa espiral, na forma retangular, que vai se espremendo em relação a esse ponto que está aqui. A seta grande indica o eixo das abscissas, o valor que vai aparecer na sua calculadora após a estabilização total. Então, esse valor aqui seria o valor do x desse ponto, que vai ser a estabilização total desse procedimento que nós iremos utilizar. Esse tipo de fenômeno faz parte da teoria do caos, estudada em uma área da matemática avançada conhecida como sistemas dinâmicos. Aproximadamente em qual valor a sua calculadora estabilizou? Então vamos lá, vou pegar aqui uma calculadora científica. Está aqui nossa calculadora, está aqui ó, DEG, RAD, GRAD, pediu para usar o RAD, então está aqui o RAD. Pediu para calcular o cosseno de um certo valor. Eu vou escolher aqui 10. E vou vir aqui em trigonometria, cosseno, igual. Então está aí o cosseno de 10, menos 0,83. Aí eu calculo o cosseno do resultado. Então, cosseno igual de novo. Já deu ali 0,66. Então, trigonometria, cosseno de novo, igual 0,78. Cosseno igual 0,7074. Cosseno igual 0,76. E tem que aproximar de uma dessas alternativas, né? 0,73, 90, 85. Então, tem que fazer muitas vezes mesmo, tá? Então, trigonometria, cosseno igual. Trigonometria, cosseno igual. E vamos fazer isso durante várias vezes. Então, vou até acelerar um pouquinho o vídeo, beleza? Olha lá, já dá para perceber que o 73, 90, 85 não muda mais. Então, a gente vai procurar agora pelos próximos 3 valores. Beleza? Tá aí, beleza. Acho que já deu para a gente poder associar a uma alternativa, né? Nós temos aí 0, 73, 90, 85, 133. Então, eu consigo marcar aqui a alternativa letra D. Beleza? Então, essa foi a questão número 2. Questão número 3. Quando o ângulo aumenta 20 graus para 80 graus, o que acontece? Então, quando ele aumenta de 20 para 80, o que acontece? O seu seno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. O seu seno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior.
O seu cosseno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. O seu cosseno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. A sua tangente é positiva, aumenta, ficando 4 vezes maior. Vamos colocar aqui uma circunferência trigonométrica. Está aqui o nosso ciclo trigonométrico, nossa circunferência trigonométrica. Bom, eu tenho então um ângulo que vai sair de 20 e vai para 80 graus. Então está aqui, ó, 20 e 80. Lembrando que esse é o eixo do seno e esse é o eixo do cosseno. Então, o seno é positivo. De fato, o seno é positivo. Tá aqui, ó, o seno é positivo. O de 80 também é positivo. O cosseno também é positivo. Dos dois. Beleza? Então, a gente está no primeiro quadrante. Tanto o cosseno quanto o seno é positivo. Então, o seno é positivo e aumenta. Bom, o seno é positivo e ele aumenta, ficando 4 vezes maior. Bom, acredito eu que não seja 4 vezes maior, né? Porque se isso aqui é 1, isso aqui não seria 4 vezes esse, né? Então, não é a letra A. Letra B, o seu seno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. Acredito que seja essa a alternativa. Vamos continuar olhando. O cosseno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. Não, porque olha só, o cosseno de 20 é esse cara. O cosseno de 80 é esse, diminuiu. Então, o cosseno, quando eu aumento de 20 para 80, ele diminui. Então, não pode ser a C e também não pode ser a D. Letra E, a sua tangente é positiva e aumenta, ficando 4 vezes maior. Bom, é positiva, aumenta, mas não fica 4 vezes maior, igual o seno. Beleza? Então, nós ficamos com o item B. Questão 4. Como se chama uma função não constante cujos valores se repetem em intervalos regulares? Então, quando o gráfico de uma função ela apresenta ali uma certa repetição, né? Esse gráfico recebe o nome de periódico. É um gráfico periódico, é uma função periódica. Beleza? E para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 5. Na física, uma senoide é uma função cujo formato genérico é mostrado na tabela à esquerda. No lado direito da tabela, temos um exemplo. Então, a senoide está aqui, f de x igual a A vezes seno de 2π sobre b, que multiplica x menos c, no final mais d. Um exemplo, f de x é igual a menos 4 vezes o seno de x mais 3, mais 1. O módulo do A é a amplitude, então aqui a amplitude é o módulo de menos 4, que dá 4. Aqui o período é b. C é o deslocamento na horizontal, é o que faz a senoide para a direita ou para a esquerda. Aqui no caso do deslocamento seria de menos 3. D é o deslocamento vertical, que faz ela para cima ou para baixo. Tá? Como aqui é um deslocamento, é de uma unidade para cima. Qual é o período da função dada como exemplo? Então, qual é o período dessa função? Bom, o período de uma função é dado da seguinte maneira, olha só. A gente costuma representar com a letra T. É 2π sobre o módulo de K. Mas quem é K? Bom, quem é K, só para a gente ficar mais claro, seria o cara que acompanha o X. Beleza? O cara que acompanha o X. Ou seja, quem está acompanhando o X aqui? Quem está acompanhando o X aqui é 1. Então, o nosso período aqui seria 2π dividido por 1. Ou seja, o período seria 2π. Em outras palavras, a função genérica ela poderia estar assim, ó, que eu acho que a gente acaba encontrando com maior certa frequência nos livros. A que multiplica seno de kx mais b mais c. Então, esse casinho aqui, o cara que acompanha o x, ele que faz alterar o período de uma função. Então, eu fico com 2π dividido pelo módulo de k. Então, quem acompanha o x é o nosso cara que vai mexer no período. Nesse caso, quem está acompanhando o x é 1, então fica 2π sobre 1, fica sendo 2π.
Então, a alternativa é a letra B, tá? Em outros livros, poderia estar assim, ó, vou só modificar aqui. Em vez de colocar desse jeito, a gente coloca assim, A vezes o seno de bx mais c mais d. Aí o período é dado por 2π dividido pelo módulo de b. Mas o importante é dividido sempre pelo valor que acompanha o x. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.